Joana de Ângeles, quando fala sobre a questão do desenvolvimento humano, do crescimento do espírito, do desenvolvimento das nossas potencialidades, ela relembra um aspecto que está na própria neurologia hoje. Hoje, os livros que tratam de neurologia nos comentam que o nosso cérebro ele é formado de dois hemisférios, né? Dois hemisférios. Nós temos um hemisfério que é chamado de lado direito do cérebro. O lado direito dele, que é ligado com os aspectos ligados à emoção, ao sentimento, a essa coisa mais espiritual. Esse é o nosso lado direito. Que existe o lado esquerdo do cérebro, lado esquerdo, que é ligado aos aspectos racionais, assim, da razão, da lógica, enquanto que o lado direito é a parte da emoção. Então, ela diz no livro O Ser Consciente que o homem, no seu processo de desenvolvimento, ele fez isso dentro do planeta. E tem uma região do planeta que desenvolveu mais o lado direito do cérebro, que é o Oriente. Lado direito, Oriente. O lado esquerdo do cérebro, a razão, ficou no Ocidente. E esses dois lados, eles não conversam entre si. Nós não permitimos com que os dois lados do cérebro conversem, porque existe uma ponte que liga os dois, mas nós não conectamos essa ponte. A ponte fica aberta, quando a gente deveria fechar a ponte, ligando o lado esquerdo com o lado direito. E ela fala que o que liga o lado esquerdo com o lado direito é a meditação. A meditação. Mas, o que aconteceu conosco? Quando a gente iniciou o desenvolvimento humano na Terra, nós começamos desenvolvendo mais o hemisfério direito nosso, que é o que a gente vai encontrar na Índia. O lado direito, o que a Índia queria, gente? Nada. A Índia queria espiritualidade, queria conexão com o divino. Era uma proposta de uma vinculação com o espiritual sem nenhum interesse material. Não há interesse material dentro do universo do pensamento hindu, dentro do pensamento que o brahmanismo faria, pensamento de Krishna, pensamento do Buda, não é? É a questão do desapego, do desapegar-se, do desinteresse. Os homens religiosos da Índia passam a cinza dos mortos no corpo, andam nus, não tem aquela pompa, aquele desejo dessas coisas. Mas o lado ocidental, o Ocidente, ele desenvolveu a lógica e desenvolveu a razão. Deste lado do planeta, houve o avanço de conhecimentos racionais, porque os arianos, vindo para esta região do planeta, eles estavam muito mais interessados em aspectos materiais. Eram os mais materialistas entre todos os povos migrados para a Terra. E na medida em que eles constroem uma sociedade, essa sociedade tem uma robustez no sentido das coisas materiais que o Oriente não tinha. Então, a relação do homem com o divino no Extremo Oriente é uma relação para a libertação do eu, para a conexão com o divino, para alcançar o nirvana, para abandonar o corpo. Aí tem os faquires, os iogues, os eremitas, os homens que se abandonaram nasquelas florestas para viverem a conexão com o divino. Não é isso que vai acontecer no Ocidente.
o Ocidente vai receber as verdades espirituais da Índia. Vai receber. A gente já viu que a primeira escola espiritual do planeta foi na Índia. Ali eles fizeram um grande centro de formação, e esse centro de formação formou os homens, e depois esses homens encarnavam em outras culturas e levavam a mesma doutrina secreta para outro lugar. Só que quando essa doutrina chegava, ela encontrava culturas diferentes. E os gregos, os gregos foram buscar o conhecimento no Egito. Então, o conhecimento sai da Índia, totalmente espiritualizado, vai para o Egito, aonde ele encontra um faraó, onde ele encontra poder. Os sacerdotes servem ao poder do faraó, mas o faraó não é um conquistador. O faraó não é um ocupador de territórios alheios, ele não é um escravizador de povos, ele é um unificador do seu território. Ele não tem interesse de avançar para outras terras, ele quer defender o território egípcio contra os exércitos invasores e manter a unidade. Não é isso que tem na Grécia. A Grécia tem uma outra proposta. A proposta dos povos do Mediterrâneo é tomar conta, é ocupar mesmo. Quem for mais forte domina o mais fraco, e é para invadir, dominar, guerrear, combater. E nessa hora, a mediunidade ela começa a se deslocar para uma conexão mais forte com o poder. E aí você vai ver uma manifestação da doutrina secreta combinada com a ideia do poder que dá origem a uma nova maneira de pensar. A nova maneira de pensar era mediunidade a serviço do poder. Aquilo que não acontecia na Índia vai acontecer na Grécia. Quando ela passa pelo Egito, o Egito aprende que existiam sacerdotes que tinham contato com o mundo espiritual, coisa que a gente não vai ver dentro da Índia. A Índia não supervaloriza esse contato do médium com o mundo espiritual. O Egito já tem, mas não da forma como a Grécia faria. A Grécia é a melhor representação do universo oracular. Porque eles criaram templos pela Grécia inteira, aonde você ia para consultar os espíritos. Isso não tem no Egito. Isso não tem na Índia, mas isso tem na cultura grega. Eles edificam a religião assentada sobre os pilares da mediunidade, e a doutrina secreta fica subjugada às verdades que são ligadas ao mundo material. Não são ligadas ao mundo espiritual. Então, sabia da doutrina? Sabe da doutrina secreta. Claro que sabe. Mas o que as pessoas buscavam não eram os conhecimentos espirituais. O conhecimento espiritual ele estava sendo entregue como doutrina secreta. Nos grupos pitagóricos, nos ambientes onde Orfeu ensinava para os seus discípulos, nos escritos que os pensadores faziam. Você encontra a doutrina secreta na fala de Sócrates, na fala de Platão. Mas o que as pessoas iam buscar nos templos não era a doutrina secreta. As pessoas iam procurar resposta para as suas perguntas. O intercâmbio mediúnico. É isso. Ela deixa eu só fazer uma correlação, porque eu acho tão importante isso que você está trazendo, Ender, que é assim, vamos traçar um paralelo com o que acontece hoje em dia, dentro do nosso próprio movimento espírita, né? Existem frequentadores da casa espírita que, jocosamente, são chamados de papapasse, né? O papapasse, que chega no final da reunião mediúnica, nem participa de nada, não procura, né, atentar para o estudo, para a reunião pública, chega no finalzinho só para tomar o passe, né? É o papapasse. Então, assim,
dentro do nosso próprio movimento mediúnico, ainda hoje, em relação ao intercâmbio com o que é imaterial, o intercâmbio mediúnico, existem ainda hoje em dia, esses dois tipos. Dois tipos. Grego. Diga, pode falar. Os gregos estão entre nós. Os gregos estão entre nós, porque existem pessoas que buscam a casa espírita no sentido de uma imersão doutrinária, e com isso, essa imersão doutrinária podendo promover a alavanca, né, da sua espiritualização. Isso é um tipo, né, que se envolve, que quer estudar, que quer aderir, que quer fazer parte de um, né, que trabalha, que se coloca para o trabalho, né? É o trabalhador, é o indiano, isso, é o indiano, né? Mas também existe o grego, o popular grego, né? Não um sacerdote grego, não um filósofo grego, mas existe o popular grego que vai para a reunião mediúnica ou que inscreve lá, se existe essa sistemática de inscrição, para receber uma mensagem psicográfica ou para receber notícias do mundo de lá. Então, é aquele que eu costumo chamar do consumidor do espiritismo. Ele frequenta a casa espírita para consumir espiritismo, não para trabalhar pelo espiritismo ou pela caridade. Ele é fenômeno. Ele vai atraído pelo fenômeno. O que acontece? Que é exatamente o que você está falando. Era a relação do grego com o intercâmbio mediúnico. Sim, então veja, a massa da população ia para os templos, mas não ia atrás da doutrina secreta. Eles iam atrás para saber, sim, e aí? O que é que eu faço? Queriam um oráculo, né? Queriam um oráculo. Sim, era o processo de relação com os médiuns para que os chamados deuses se manifestassem pelos oráculos, deixando informações para que eles decidissem suas vidas materiais. Então, o que a gente percebe aí? As pessoas, notando que as suas vidas estavam, de repente, passando por dificuldades, elas não queriam decidir suas histórias. Então, elas vão aos oráculos para perguntar. Eu não sei se vocês assistiram o filme Troia. O filme Troia. Chorei naquele filme desesperadamente. Chorei tanto que essa mulher estava preocupada comigo. Ela disse, você quer ir embora para casa? Eu disse, não, eu tenho que ficar. Mas eu chorei absurdamente. Mas muito bem. Quando Aquiles vai consultar a mãe dele, ele diz assim, eu vou para a batalha ou não vou? Aí a mãe dele diz assim, se você não for, você vai viver até o final, vai ficar velhinho. E você será lembrado pelos seus filhos e netos. Se você não for, você vai viver até ficar velhinho e será lembrado por seus filhos e netos. Mas se você for, você não voltará. Mas você será lembrado eternamente pela sua bravura, pelos seus feitos extraordinários. E ele vai. Então, o que você percebe aí? Você percebe que essa relação do que eu faço, eu vou ou eu não vou? Eu guerreio ou não guerreio? Quem será o nosso rei? Qual é o oráculo? O meu filho nasceu. Qual é o oráculo para o meu filho? Qual é o oráculo para ele? Então, a história de Édipo. Quando ele nasceu, o pai leva ele no oráculo. O oráculo diz, olha, esse garoto, quando crescer, vai lhe matar e vai casar com sua mulher, com a mãe. Laio pega o filho e manda para longe, para não deixar com que isso acontecesse. Mas, aquelas coisas das histórias, né? Ele vem e acaba tudo acontecendo como previsto. Então, essa mediunidade oracular, ela fica perfeitamente representada por isso. Aí a Denise pergunta, entregavam tudo para o oráculo decidir?
Se eu for dizer tudo, a gente até exagera, mas era praticamente tudo, né? O que eu faço? E aí que vem um detalhe. O povo estava atrás das notícias do mundo espiritual. Agora, as pitonisas, as sibilas, os oráculos que ficavam no templo, as sacerdotisas, coitada delas, viviam uma vida que não queira você ver a vida delas, porque era uma vida de privação. Não podia casar, tinha uma vida regrada para manter conexão com o divino. Então, a ideia de espiritualidade ficou segregada aos sacerdotes. Deu para entender por que na nossa sociedade a gente herdou esse modelo que o sacerdote é o santo, mas o povo não precisa, porque o povo, que é diferente dos hindus, que nunca disse, não, isso é para nós, para vocês não. Se você for em todo mundo, tem que fazer as suas orações e viver de maneira santa. Lá, não. Não, não precisa viver. Quem tem que viver de maneira santa é o cara que se conecta. Eu posso ter uma vida comum. Agora, ele não. Ele vai viver santamente. E essas pobres sacerdotisas, coitadas, elas viviam para o ofício do sacerdócio. E a gente vai entender por que em alguns filmes aparece com frequência, ao lado do rei, uma bruxa que dá suporte ao rei. Todo filme de rei antigo tem um cara desse lá. Tem uma Denise Ballot lá nesse... Tem uma conselheira, né? Tem essa figura mística que você tem que matar a feiticeira, porque a feiticeira é quem sustenta o reino. Isso é comum nos filmes. Que vem desse ideário de que a mediunidade está a serviço do poder, coisa do nosso cérebro ocidental. O cérebro oriental não está preocupado com essas coisas. Então, hoje, particularmente, nós vamos adentrar não no cérebro oriental, não do Oriente, vamos falar do Ocidente, vamos falar sobre o que aconteceu com o desenvolvimento da religião, quando isso veio sendo ocidentalizado, sai da Índia, passa pelo Egito e vai chegar até a Grécia. Num período bem depois, tá? Porque a Grécia vai se organizar 600 anos antes do nascimento do Cristo, embora ela tenha sido berço do período neolítico, tá? Você tem presença humana 270 mil anos antes de Cristo. Eu não tinha ainda nem casado. 270 mil anos antes do Cristo. É o período pré-histórico que a gente tem ali na Grécia. Mas a organização da Grécia, do jeitinho que a gente conhece, com as cidades-estados e tal, é lá pelo 6º, 7º século antes do Cristo que isso vai acontecer. E a organização como civilização oracular vai aparecer ali pelo século IV, mais ou menos, é quando vai se organizar até o período do cristianismo, eles vão ficar com isso. E a Clau Hagel está lembrando que em pleno século XXI o pessoal ainda consulta carta e tarô. É isso aí. Os gregos estão entre nós. Os gregos estão entre nós. E dentro dessa organização, pelo que você falava, né, Larra, a gente tem a conjuntura e a relação do homem com a fé, né, como é que era exercida a fé dentro dessa cultura grega, com o divino, né, esse intercâmbio todo espiritual. E antes, só para a gente ganhar uma visão mais ampliada também de como se constituía essa sociedade da Grécia Antiga, eu acho importante a gente ter essa noção também que a Grécia, ela agia também em segmentos. Então, por exemplo, Leon Denis nos explica isso no capítulo 4º, né, da obra. Ele vai falar assim, do Depois da Morte, ele vai dizer, não é nas flutuações políticas que se agitou essa raça, né, móvel e impressionável dos gregos.
que é preciso procurar as mais altas manifestações do gênio helênico. E aí ele apresenta a segmentação das cidades, né? Esse não tinha seu foco nem na sombria e brutal Esparta, que era todo esse lado bélico da aristocracia da força bruta, da valorização do guerreiro, do homem forte, capaz de provocar a expansão territorial, né? Esparta. Ali, Cris, Sim. Nesse ambiente não prosperou a ideia. Exatamente, né? E aí a gente tem Esparta como representação dessa segmentação. Aí vem Leon Denis complementando. Nem na brilhante e frívola Atenas, que vai cuidar do belo, que vai cuidar da estética, que vai cuidar de tudo aquilo que possa significar intelecto, Da razão, né? Da razão, né? Mas, complementa ele, digamos assim, a pérola, ela se manifestava em Delfos, ela se manifestava em Olímpia, ela se manifestava em Eleusis, na religião Eleusis, refúgios, segundo Leon Denis, refúgios sagrados da pura doutrina. Então, é nesse refúgio, né, a despeito de Esparta, a despeito de Atenas, que se manifestava o fulcro dessa doutrina secreta. Dessa doutrina secreta tão estimulada em termos de espiritualidade na Índia, tão cultuada em termos de sabedoria sacerdotal no Egito e praticada nessas ilhas, né, sagradas de puro resgate dessa doutrina secreta. Mas, ao mesmo tempo, Cris, o próprio Denis tem lá aquela frase que eu até anotei, né, que toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos em coisas humanas. Quer dizer, mesmo sendo só, como a Cris bem lembrou, em Delfos, mas, de um modo geral, todo mundo acreditava nessa intervenção espiritual. A imortalidade da alma. Da alma, a reencarnação era a crença comum. Crença comum, popular, sim. Todo mundo sabia disso. Exatamente. Tanto que quando as pessoas desencarnavam, eles botavam uma moeda em cima da língua. Essa moeda era para pagar o Caronte, que era o barqueiro que ia levar a pessoa pelo rio Estige para que ela fosse até o Hades para ser julgada. Exatamente. De acordo com o julgamento, ela iria para os Champs-Élysées, para os Campos Elíseos, que é o paralelo ao céu cristão, ou ela ia para o Hades, que é o sofrimento comparável ao inferno. Com uma diferença: você ia para o Hades e depois experimentava uma nova encarnação. Quem ia para o Hades ia reencarnar. Quem ia para os Campos Elíseos não encarnava mais. Então, você podia ir para os Campos Elíseos, se tivesse feito tudo certinho, ou você iria para o Hades experimentar o sofrimento. Mas mesmo assim já era um avanço espiritual isso, né, Jorge? Ah, sim. Já era um avanço espiritual acreditar assim. Ter isso de uma forma tão tácita, né, arraigada, sim, na cultura de um povo inteiro. Não era de qualquer povo, né? Era de um povo que fazia diferença na estruturação, né, de uma Europa ali, né? De uma família indo-europeia. Então... E assim, eles não chamavam de reencarnação, eles chamavam palingenesia. Palin significa vários. Genesia, gênese. Então, é como os gregos chamavam, eles chamavam reencarnação, chamavam palingenesia. O dom de ser gerado várias vezes em função dos delitos que você tinha. E ali, a gente, quando estava comentando sobre o Egito, nós falamos muito sobre um personagem, Hermes Trismegisto. Ele era tri, porque também andou pela Grécia. Por isso que ele era trimegisto. Porque na Grécia, ele também andou pregando num período muito remoto.
E aí ele passa na Grécia, deixa a sua doutrina, e outros depois vão ser o divulgador dela. Então, existem alguns nomes que são muito lembrados como divulgadores da doutrina secreta. Pitágoras, que a gente conhece com o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos, no triângulo retângulo. Mas ele passou 30 anos no Egito, estudando a doutrina secreta, e levou para a Grécia esse conhecimento. Então, ele foi um dos grandes. Inclusive, a escola pitagórica, você tinha que desenhar uma estrela de 5 pontos, aquela que as criancinhas fazem na mão. Você tinha que desenhar uma estrela de 5 pontos na mão. Chegava na porta da escola de Crotona, era na sala de Crotona, mostrava a mão. Ah, tem o símbolo, pode passar. É iniciado. E lá, Pitágoras ensinava as coisas assim. O quadrado da hipotenusa é igual à soma da evolução do espírito através das reencarnações da soma dos catetos, né? Porque ele misturava matemática com conhecimento espiritual, que ele achava que era tudo uma coisa só. Então, as leis universais que ele ensinava. E uma lei universal é, ao mesmo tempo, a lei que diz que o espírito evolui, como é a lei que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ele foi um grande nome. Um outro grande nome, Orfeu. Do mesmo jeito que no Egito havia os corpos herméticos, na Grécia você teria os cânticos ou cantos órficos, que eram os cantos, as poesias, né, atribuídas a Orfeu, que tinham conhecimentos espirituais também dentro deles. E ali, novamente, Denise, em forma de poesia. Por que poesia? Porque não é prosa. Porque a poesia a gente guarda. É mais fácil decorar um texto rimado do que uma coisa que seja em forma de prosa. Então, e era tudo oral, né, Elahá? Não tinha nada escrito. Não. Até hoje não tem. Procura saber qual é o livro que tem a mitologia grega. Não tem. É tudo oral. É diferente do judaísmo. Você pergunta, e esse negócio está escrito onde? Está na Torá. Vai na Torá que você pega. Sim. E a mitologia, cadê? Não tem. Tanto que as histórias da mitologia, elas nem sempre são exatamente iguais. Elas dão uma escorregada para lá, para cá, porque elas sempre foram na forma de tradição oral. E temos vídeo da Cris, tá? Meu Deus! Nunca imaginei. Recordar é viver, né? Recordar é viver, não é atual. Quer dizer, é da série, é da encarnação passada, da série passada. Da encarnação passada. Mas vamos para a Grécia, então, com a Cris, com os vídeos. Vamos lá para a Grécia, gente. Vamos lá. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. O semeador saiu a semear. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, o Cristo, antes da sua vinda, povoou a Grécia de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que assumia a direção intelectual do orbe, a maturação do pensamento e direção à verdade. Do círculo retraído e isolado dos templos, os ensinamentos ganham a praça pública. A multidão de jovens corações recebem o saber para a edificação do homem espiritual. Todo historiador é um profeta que vê correr o fluxo da história. Pode prever os comportamentos cíclicos viciosos ou virtuosos do homem em sua escalada evolutiva.
nas doutrinas sociais, Atenas e Esparta desdobravam reflexos na linha do tempo com histórias e nações recentes. Os espartanos bélicos de Licurgo, vivendo a existência absoluta do Estado, instauravam a política do cerceamento e do totalitarismo. A Alemanha e a União Soviética repercutiam em expressões revitalizadas esses mesmos descaminhos. Atenas, ao contrário, moldava o berço da democracia. A democracia, composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, sistema político que resguarda aos cidadãos o direito à participação política. Solon alçava a democracia à aristocracia intelecto-moral, mostrando que é possível realizar que muitos consideram quimeras, reformando os sistemas sociais e protegendo as classes pobres e desvalidas e o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Uma Grécia, berço do amor à liberdade, dedicação à cultura e às artes, influência positiva para o mundo em culto à vida, criação e beleza. Na era clássica, Pitágoras, Xenófanes, Ésquilo, Eurípides e Aristóteles. Estética e ética, instaurada por precursores do Cristo, trabalhadores da evolução humana, servos fiéis da verdade. Experiências sociológicas que evidenciavam a diferença entre o joio e o trigo, um contraste necessário para fazer o conhecimento entre a boa e a má semente. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Mas a incúria humana prevalece em alguns episódios. A boa semente foi condenada. Aquele que trazia com a resplandecência do trigo semeado luz à praça pública, em maêutica de amor e sabedoria. Sócrates foi condenado por ensinar liberdade. Foi preso e vilipendiado aquele que com a sua palavra confundia os espíritos mesquinhos da época e fazia desabrochar florações de sentimentos novos na cultura da Grécia Antiga. Atenas, o cérebro do mundo de então, apesar de seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. A grande revolução da alma humana, o drama e a tragédia grega, o convite à reflexão do mestre de Platão, Antístenes e Xenofonte, viu a adulteração de sua filosofia pura, precursora dos princípios cristãos, se juntar ao joio com a ganga das paixões terrestres, enveredando às vezes por complicados caminhos políticos. Em provação coletiva, a Grécia vê ruir seu império sob a cumplicidade com o egoísmo humano. O povo nobre e culto, fornecendo escravos valorosos e sábios para a máquina expansionista e ambição de Roma. Nas galeras suntuosas, sob o símbolo da águia, os filhos de Atenas compartilhavam com as águas da iniquidade seu saber e suas elevadas noções da vida, do amor e da justiça. Entre as penas humanas,
a mais dolorosa é a de prever muitas coisas e não poder fazer nada. Heródoto, historiador grego. A Boa Nova, ainda em pano de fundo, ecoaria na Palestina tempos depois, às margens do Tiberíades, renovando o convite que perdura até os dias de hoje. Sob os auspícios do sábio Sócrates, a vida futura e a noção da imortalidade da alma, em frontão da verdade, repercute por todos os tempos e eras da humanidade a caminho da luz. Eu não assisti isso. Meu Deus do céu. Que aula, meu Deus. Aqui, gente, 400 anos antes de Jesus. Antes da instauração da Boa Nova. Antes da entrega, né, constante e rotineira pelo verbo do Cordeiro sobre a vida futura. Vida futura. Vida futura. Meu reino não é deste mundo. Vida futura. Né? Alargai o vosso olhar. Vamos trabalhar o hoje para o nosso amanhã, que não é aqui. Né? 400 anos antes, Sócrates já nos falava dessa questão da viagem, desse não pertencimento ao material e que deveríamos mirar o espiritual, porque lá é a nossa verdadeira morada. 400 anos antes. É impressionante. São os semeadores, daí porque a gente começa o vídeo, né, que o semeador saiu a semear. São semeadores. E como o Jorge nos lembrava, tivemos semeadores na Índia, tivemos semeadores no Egito, e aí, como Denise fala, é a mão do Criador mostrando presença, mostrando proteção. Temos que ser gratos a esse Pai carinhoso, misericordioso, que nos sustenta, que nos dá apoio. E é isso que é impressionante, né? É a mesma coisa que acontece lá de Moisés a Kardec. Gente, a presença da espiritualidade está comprovada desde a época de Moisés. A gente vê isso na série de Moisés a Kardec. Vimos isso no Brasil, Coração do Mundo, vimos A Caminho da Luz e agora também. Não tem como dissociar a espiritualidade da história desse planeta, gente. Cada vez fica mais claro. Fica mais claro, exatamente. E é como o Jorge que fala, vou dizer para vocês a uma mão coisa. invisível. Maravilha. Eu não consigo mais pensar diferente. Sim. É exatamente isso. Eu não consigo construir outro raciocínio, porque as peças se encaixam de maneira tão clara. É tudo tão lógico que você diz, meu Deus, é evidente que é isso. E esse vídeo da Cris, nossa, é a representação legítima de todo esse processo aí da Grécia e dessa diferença, porque quando você olha para a Grécia e você olha para a Índia, não é a mesma coisa. A doutrina é a mesma, mas a maneira como você se conecta com essa mensagem é totalmente diferente.
a maneira como você operacionaliza essa verdade, né? Essa verdade, né? E tem uma coisa mais grave, que Leon Denis até evidencia, e Pedro Granja também, em ambos os capítulos que tratam de Grécia, né? E depois a gente vai dar um salto para frente e vamos ver a mesma coisa acontecendo em Roma. Sim. A questão do intercâmbio mediúnico e a questão da mediunidade sem ser a mediunidade com Jesus. A mediunidade atendendo aos apelos humanos. Porque quando a gente fala das sacerdotisas, das pitonisas, né, dos oráculos, esses locais sagrados que estavam tangenciando e encontrando contato com a doutrina secreta, a essência da verdade, esses locais, com o tempo, se tornam também locais contaminados. Contaminados. E aí Leon Denis vai dizer para a gente assim, abusos, ele fala, abusos misturam-se a essas práticas. E aí degringola tudo. Né? Pois e aí, mas esse fenômeno é um fenômeno recorrente, Cris. Porque você vai na Índia e você vê uma doutrina pura chegando. Depois que a doutrina pura está posta, vem o sistema de casta, que é uma coisa completamente esquizofrênica para quem tinha as verdades espirituais que a Índia tinha. E como que a Índia constrói um sistema de castas com todo o conhecimento espiritual que tem? Então, de certa maneira, é a queda, é o tombar da verdade espiritual, que os hindus chamam de Sanatana Dharma. Sanatana significa imortal, que nunca passa. E Dharma é conhecimento. Os próprios indianos dizem assim, na Bíblia tem Dharma e tem Sanatana Dharma. Porque tem ensinamentos da Bíblia que são para uma época. Lá tem, por exemplo, assim, a mulher, quando vestir uma roupa, ela tem que vestir uma roupa com uma cor só, viu? Ela não pode ter uma roupa com uma cor em cima e uma cor embaixo, isso aí está errado, é vaidade. Então, é uma cor de cima e embaixo. Se vocês perceberem, alguns braços do protestantismo, as mulheres usam vestidos sempre de uma cor só. Isso é obediência a esse princípio. Está na Bíblia. É um tecido só e uma cor só. Não pode ter dois. Só um. Então, obedece-se isso. A pessoa veste só uma cor. Isso é Dharma, não é Sanatana Dharma. Agora, amai ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos. O reino dos céus está dentro de vós, isso é Sanatana Dharma. Então, os hindus dizem assim, o Sanatana Dharma nasceu aqui, foi aqui que ele veio, só que ele tomba. Aí você vai para o Egito. A verdade, ela é reapresentada no Egito. No Egito, ela floresce, ela cresce, ela se desenvolve, e com o tempo ela também se corrompe. Nos templos egípcios, também os sacerdotes de Amon irão corromper a mensagem original. A gente vai ver que o nome do filho de Akhenaton era Tutankhaton. E depois que o pai desencarna, eles trocam o nome do garoto para Tutankhamon, porque Amon é Amon, o deus Amon. Atom é o deus Sol, então eles trocam o nome dele de Tutankhaton para Tutankhamon. E aí, quando ele se casa com a Antsinamun, sua meia-irmã, ele vai dar continuidade a essa linhagem, mas já com o nome de Tutankhamon. Já havia uma corrupção, porque os sacerdotes já estavam muito preocupados com o seu poder, com sua influência. Então, a doutrina secreta já estava misturada. Aí você vai para a Grécia. Leva a verdade espiritual para a Grécia. Leva a doutrina secreta para lá. O Sanatana Dharma migra para a Grécia. Chega lá legal, bacana. Templos aonde
o espiritual era apresentado, aí uma nova estratégia de corrupção acontece, que é os oráculos. Com o tempo, o comércio nos oráculos era horrível. Vendia-se tudo, comercializava-se. Havia preços muito caros para uma consulta de oráculo. Começou a ficar uma coisa muito elitizada. Para você conseguir fazer uma consulta para saber determinadas coisas, pagava-se muito para o templo de Apolo, ou seja, os sacerdotes começaram a ter um benefício material de prestar o serviço de socorro ao semelhante. Lá a gente fez besteira de novo, Denise. Aí tomba mais uma vez a verdade espiritual. A gente está sempre ficando perdido no meio do caminho, né, Elahá? A gente se perde no meio do caminho. Porque a gente é besta. Porque o cara limpa tudo e entrega. Pronto, aqui, tá zerado de novo. Tá aqui, vamos agora, anda. Pronto, aí, não. Corrompe. E cada vez a gente corrompe de uma forma diferente. Sim. Olha, vou colocar aqui uma coisa, eu não quero que ninguém tome isso de maneira absoluta, tá bom? Só para a gente ver como é que as coisas são. No Bhagavad Gita, que tem 18 cantos, no canto 4, o canto 4, versos 7 e 8, diz assim, Krishna falando, todas as vezes que o materialismo vencer as verdades espirituais, eu nascerei entre os homens para resgatar essa mensagem. E ele dá 3 coisas que ele vai fazer. Restaurar a verdade, proteger os justos e perseguir os orgulhosos. Vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo parágrafo, nota da editora. Explicação. Ai, meu Deus, para quem é prefácio? Prefácio. Segundo parágrafo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então, estava corrompido, né? Para dissipar as trevas, foi o que o Krishna disse. Confundir os orgulhosos, foi o que o Krishna disse. E glorificar os justos. Então, é o que está lá no Bhagavad Gita, reescrito com outras palavras, mas dizendo, vim para restaurar, para proteger os justos, para castigar os maus, que são os orgulhosos, e restaurar a verdade. Então, existe um movimento espiritual de restauração da verdade todas as vezes que a verdade é corrompida. Quando ela corrompe, tudo bem, ela vai se restaurar. Mas quantas vezes isso já aconteceu, Elahá? E aí, meus amigos, já que a gente está falando de Bhagavad Gita, né, a gente entra na Grécia, e como ela falou, a gente lembra de Pitágoras como teorema, né? O matemático Pitágoras. Mas ele era um desses mensageiros da doutrina secreta. E aí, só mais um pouquinho. Então, vamos entregar um pouquinho de Pitágoras para vocês. Vou pegar minha cola aqui. Vejam que fantástico. A gente não está lendo o Livro dos Espíritos, tá, gente? A gente não está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não estamos lendo nada da codificação kardeciana. Diz Pitágoras. A evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e se explicam uma pela outra. A grande alma espalhada na natureza anima a substância que vibra sob impulsão e produz todas as formas e todos os seres. Nós não estamos falando de fluido cósmico universal, nós não estamos lendo Kardec.
Não estamos lendo Kardec. Os seres conscientes, através de longos esforços, desprendem-se da matéria, que dominam e governam. Por sua vez, libertam-se a esse tempo e se aperfeiçoam através de suas existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível. Nós não estamos ouvindo Kardec, que diz que a realidade espiritual precede a realidade material. Assim, o invisível explica o visível e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino. Pitágoras. Isso é um abuso. É inacreditável isso, gente. Inacreditável isso que ele fala. E estava sempre aí. Estava sempre aí. Está posto. Olha, e isso que a Denise está lendo, que a Cris está lendo, é do aspecto mais técnico da doutrina. Eu vou ler só um pedacito da parte moral. Olha o que diz aqui o mesmo Pitágoras. Amai porque tudo ama. Amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tende em mira este alvo. Quando as almas voltam para o espaço, trazem como hediondas manchas todas as faltas de sua vida terrena estampadas no corpo etéreo, e para apagá-las, cumpre que expiem e voltem à terra. Entretanto, os puros, os fortes, vão para o sol de Dionísio. Pelo amor de Deus, Denise falou, onde você estava, Denise, que você recebeu essa informação e você não ouviu? O que aconteceu conosco, gente? Eu é que te pergunto, onde eu estava fazendo o quê que ainda estou fazendo aqui? Pitágoras é 580, se não me engano, antes da era cristã. 580, eu acho. Por aí. Uma coisa curiosa sobre Pitágoras é que ele nasceu na ilha de Samos. E o homem, quando nasce em Samos, ele é chamado de Sâmio. E a mulher que nasce na ilha de Samos é Sâmia. Então, Pitágoras é filho de uma Sâmia. Se hoje uma pessoa que não conhece doutrina espírita diz assim para mim, me dá um livro para eu conhecer o espiritismo, eu dou depois da morte. Eu dou depois da morte. Por quê? Porque ele vai trazendo ali da Índia, vai passando pelo Egito, vai trazendo na Grécia, vai atravessando a Gália, vai passando pelos hebreus, aí vai chegando no cristianismo. Quando chega no espiritismo, a pessoa diz, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Porque a gente, muitas vezes, apresenta o espiritismo como se ele fosse, nossa, a verdade nova. Ele é diferente porque ele tem uma robustez científica apoiando. Não é um revelador que disse, como é o caso de Pitágoras, que vai e ensina a coisa pronta. Não, ela é construída de maneira diferente e comparando com a lógica para poder edificar a doutrina. Elas não, elas vêm de forma diferente. E tem ela a robustez da costura que só um espírito preparado, um espírito de escola, como foi Allan Kardec, né? Daí porque eu gosto muito de classificá-lo como né, em termos de característica, um garimpeiro da verdade, porque ele foi esse garimpeiro,
Ele resgatou essa doutrina secreta. E aí ele nos entrega a robustez de um corpo doutrinário, e o mais belo e o que mais traz solidez nesse corpo doutrinário é o seu tríplice aspecto. Porque ele faz essa costura entre os três grandes círculos do saber humano. Ele faz a costura entre a religião, a ciência e a filosofia. Ele traz isso como corpo de doutrina robusta, né? Eu estava até comentando com vocês dois, né, que eu estava recuperando essa semana um pensamento de Leopoldo Machado, né, que é um amigo muito querido aqui do movimento espírita do Rio de Janeiro, né, professor Leopoldo Machado. Ele agora é um dos mentores da federativa aqui do Rio de Janeiro, né, grande trabalhador da primeira hora no movimento espírita, brasileiro, fez parte da caravana da fraternidade, enfim. Grande Leopoldo Machado. E aí eu achei a frase que eu estava querendo ler para vocês dois, eu vou compartilhar com todo mundo que está aqui no chat. Ele fala assim, Leopoldo Machado, ele fala, estudai o espiritismo através de seus aspectos, dos seus aspectos filosófico, religioso e científico, e acabareis convindo que com o seu advento, com a sua entrega para a humanidade da terceira revelação, não há os que creem ou aqueles que descreem na sobrevivência da alma, mas os que sabem e os que ignoram. É bem isso, porque é como se nós recuperássemos a nossa memória, porque tudo isso já estava posto. Nós já vivemos na Grécia, nós já vivemos no Egito, muitos de nós já vivemos na Índia. E, assim, a gente está recuperando conceitos, né? Isso é o que eu acho mais fantástico de tudo isso, é o esforço do governador e a paciência dele. Entrega de novo. Entrega de novo. Entrega de novo. Corrompeu, não tem problema, entrega de novo. Entrega de novo. Porque a tarefa é essa, é entregar de novo até não precisar entregar mais. Tem um trecho do livro O que é o Espiritismo, em que Kardec diz assim, se todas as obras espíritas fossem queimadas, se tudo que foi escrito sobre o Espiritismo fosse destruído, ele se reescreveria com outro nome, mas com as mesmas verdades, porque suas verdades estão assentadas nas leis da natureza e não são fruto do pensamento de um homem. Caramba, que negócio louco! E é isso mesmo. O que me importa se o nome é espiritismo, se é denisismo, crisismo, não me importa o nome que ele tem. O que me importa é o conteúdo que ele entrega. É isso que não importa o mensageiro, o que importa é a mensagem. O que salva é a mensagem, não é o mensageiro. Mas, Paulo, eu quero agradecer a você, porque eu convidei, ele imediatamente aceitou, porque na última live nós já pegamos no pé dele, que ele sempre chega na hora da prece. Eu disse, eu vou chamar o Paulo para fazer a prece, e tá aí ele. Paulo, obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje fazendo a prece de encerramento. Cris Elahá, obrigada mais uma vez pela aula. E agora, então, com a prece final do Paulo. Deus, Pai de todos nós, querido Mestre e amigo Jesus, amigos espirituais, benfeitores, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos, de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para beber da fonte inesgotável do Teu amor, da fonte inesgotável que Tu derramas sobre nós através de tantos emissários, há tantos milênios. Agradecemos, Senhor, porque Tu nos tutela, Tu cuidas de nós há tanto tempo, nos ensinando verdades
espirituais, verdades essenciais para o nosso ser espiritual, para a essência que somos. E nós, descuidados, distraídos, iludidos, vamos adiando e postergando a realidade que nos aguarda, que é uma realidade boa, do belo e do bom. Obrigado, Senhor, porque Tu não desistes de nós. Obrigado por nos ofertar nesta existência a luz do Consolador, nos renovando as Tuas verdades essenciais, trazidas desde os primórdios pelos iniciados, e que hoje se nos apresenta de forma tão clara, tão objetiva, ao nosso dispor de forma universal. Obrigado por estarmos encarnados sobre as bênçãos dessa doutrina que nos oferece tantas verdades de forma explícita, bastando que nós queremos beber da Tua fonte. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.